Olá, boa noite. Bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso entrevistado de hoje precisaria de uma apresentação bastante longa, 4 vezes deputado, vereador em Joinville, jornalista profissional, trabalhamos juntos, inclusive. Kennedy Nunes, seja bem-vindo, uma boa noite. Roberto, que bom estar aqui contigo novamente. A gente que já teve você como meu chefe e eu como repórter. Faz tempo. Depois como vereador, como deputado, presidente do Detran e agora aqui na função em que o governador me pediu para eu estar ajudando o governo na função da Casa Civil. Pois é, nessa nova, digamos assim, configuração da Casa Civil, que sempre foi um meio de ligação entre governo, prefeituras, legislativo, os demais poderes, mas tem uma visão nova que foi colocada até por conta do seu perfil, que é essa coisa que o senhor virou, de repente, um consultor para os demais secretários, é isso? Na verdade, a Casa Civil, e é muito legal porque as pessoas que me acompanham, né, na minha vida, e eu sempre sou, estavam dizendo que o Kenny está aparecendo mais. Não, é que eu sou jornalista, né? Então a gente aparece sem querer. Mas as pessoas que agora estão vendo eu na Casa Civil estão entendendo qual é o papel da Casa Civil. E como eu sempre gosto de explicar, a Casa Civil é o rim do corpo humano. Tudo que passa pelo corpo governo passa na Casa Civil. É a Casa Civil que agiliza ou não o processo para tirar a dor de uma pessoa que está na fila de espera. Sim. Para construir a ponte que quebrou, para asfaltar a rua que dá pó, para abrir a faculdade gratuita. Entendeu? Então, tudo passa na Casa Civil, desde um decreto de uma lei aprovada pelos deputados, desde um convênio, desde uma transferência direta, de uma emenda parlamentar. Então, a primeira coisa que eu fiz quando entrei na Casa Civil foi reunir todo o nosso pessoal e dizer, gente, eu quero que vocês saibam que aquilo que vocês vão escrever, decidir ou dar o parecer, pode ser que tire a dor de uma pessoa que está há 10, 12 anos esperando por uma cirurgia e que o dinheiro que a gente vai dar para a saúde vai chegar lá na ponta. Perfeito. Então, eu acho que esse processo de pertencimento nas coisas é que a Casa Civil tem. E o governador, quando me convocou para essa função, ele disse o seguinte, Kennedy, nós temos muitas coisas no governo que estão emperradas. E eu preciso que você destrinche ela, a linguagem Jorginho Melo, né? Linguagem fácil. E o que é destrinchar? É chamar todos os envolvidos naquele processo em volta da mesa, e por isso que eu fiz uma mesa grande lá no meu gabinete, para colocar as pessoas envolvidas nesse processo, ver aonde está, para que a gente possa resolver, tirar uma solução. A gente não pode ter a síndrome do Adão e Eva, do Jardim do Éden. Lembra, né? Sim. Adão e Eva lá, Deus disse, olha, não come do fruto, a Eva foi, a cobra enganou, comeu, ela enganou o Adão, aí Deus chega no paraíso, Adão, onde estás? Senhor, foi a mulher que tu me deu. O que foi? Ela me enganou e eu comi do fruto. Ô Eva, o que fez Eva? Foi a serpente. A serpente não fala, pagou o pato. Então a gente não pode fazer com que esta não realização, não vou chamar de demora, mas às vezes a tua prioridade, Roberto, não é a minha prioridade. Claro. Então a gente acaba fazendo as coisas mediante as prioridades. Então às vezes um parecer numa PGE, ou muitas vezes, por exemplo, quando eu estava no Detran, o parecer do jurídico da Secretaria de Segurança Pública, que é o qual o Detran estava lá, para ele não é prioridade, mas para o Detran é colocar foto ou biometria ou prova teórica no CFC, isso é prioridade. Sim, claro. E aonde é que está parado isso? Está parado aqui? Então agora eu chamo o Detran, chamo o SSP, chamo o procurador, chamo todos os envolvidos e toca, vamos tocar. Acabei de sair agora, antes de gravar esse programa, de uma reunião que estávamos fazendo dessa forma, e ainda tenho outras ainda para fazer, que é da Casa Catarina. Então eu quero saber, o governador diz, eu quero saber do fulano, eu quero saber. E eu vou lá, reúno todos, convoco todos, para que nós possamos fazer dessa forma. A outra missão que ele me deu
foi de coordenar a parte política do governo, né? Porque de todos os nossos secretários, presidentes de entidades, de autarquias e fundações, só temos 7 que já foram deputados. Os outros todos são técnicos. E a visão técnica, muitas vezes, precisa do que eu chamo do sazon político. Você tem que ter uma visão técnica, beleza, mas você também tem que ter uma visão política. E a visão política não é da sacanagem. A visão política é que, às vezes, o jurídico, você sempre tem os dois lados. Eu gostava de lá na Assembleia Legislativa que o jurídico da Assembleia, quando a gente pedia um parecer, os procuradores diziam assim, o senhor quer o parecer favorável ou contrário? Porque o direito dá isso. Dá essa né? Dá, você olha aqui ou olha aqui. Então, o parecer técnico, a decisão técnica num governo, ela tem que ter o sazon político, porque muitas vezes a lei dura lex como não sabe a dor de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia no joelho e que não está conseguindo. Entendeu? Então a gente precisa dar essa visão política, e é isso que eu estou fazendo. Só hoje eu atendi 8 secretários lá que vieram, eu começo cedo. Mas muitos deles foram lá também para pedir conselho, ou não? Não, eles foram lá, e daí o que eles fazem? Por determinação do governador, eles agora vão lá para que eu possa dar a orientação de governo. Então eles trazem lá, eu estou com esse copo aqui cheio d'água, eu preciso esvaziar. Como é que eu faço? Eu faço por canudinho, eu faço gota a gota ou simplesmente derramo? E daí eu tenho que ver, pensar o que é bom para o governo, o que é legítimo e legal e o que nós temos que ver também. Porque uma dessas ações que eu tive hoje é que nós temos numa determinada cidade um fator legal que você tem que fazer uma conversa política com o prefeito. Eu tive que fazer uma conversa política com o prefeito para o prefeito mudar uma ideia, porque senão ia fechar uma planta de produção de proteína animal. E se fechar a planta, quebra a cidade. E daí, prefeito, ao invés de construir a casa lá, não tem um outro terreno, porque senão eu vou ter... Está vendo o jogo político? Sim, claro. E ele disse, tá bom, beleza. Mas, secretário, o senhor foi deputado por 4 mandatos, já foi vereador, sabe que o jogo político também exige um pouco mais às vésperas de uma eleição. Ano que vem tem eleição. Como é que está o tratamento do senhor com a Assembleia Legislativa? O meu tratamento com a Assembleia Legislativa sempre foi muito bem, né? Até porque eu fui deputado com o presidente, o deputado Júlio Garcia. Esses dias nós fomos lá levar as contas no Tribunal de Contas e tinha lá 6 conselheiros do Tribunal de Contas que foram deputados comigo e com o governador. Então, isso é muito legal. Então, assim, nós estamos tendo um relacionamento muito mais de amigo entre os deputados. Os deputados mais antigos, eu fui deputado com eles. Os mais novos respeitam a gente porque a gente é meio seminovo, né? A gente não chegou ainda na terceira idade, mas a história da gente, eles respeitam. E eu tenho dado o resultado, eu tenho dado o retorno, sabe? Eles têm o meu telefone. E é isso, eu acho que essa é a comunicação. Quando se fala do processo eleitoral, para mim está muito longe ainda. A gente precisa fazer o Estrada Boa Rural que vamos lançar no final deste mês. Nós precisamos terminar de atender os prefeitos, já atendemos 209, faltam ainda alguns para atender junto com o governador, vai lá e atende o prefeito. Nós precisamos aumentar o número de cirurgias, nós precisamos chegar a 70 mil alunos na universidade gratuita, nós precisamos formar mais alunos no curso técnico, nós precisamos tirar mais a dor das pessoas. Então, olha só tudo que nós temos... Tudo que nós temos antes de pensar no processo eleitoral. Quem agora fica fazendo pré-eleição, fazendo pré-lançamento, é que não tem nada o que fazer. A gente tem muita coisa para entregar, o governador Jorginho Melo tem muita coisa para entregar e no momento certo a gente vai falar de eleição e, se Deus quiser, vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. Pois bem, nós vamos fazer uma rápida pausa agora, e até porque a gente precisa faturar, né? Tem que ter comercial, e daqui a pouco a gente volta para falar de projetos. O governo tem uma série de projetos, inclusive novidades aí para os servidores públicos. A gente já volta. É rapidinho.
Estamos de volta com Ponto e Contraponto, hoje com o secretário da Casa Civil, o ex-deputado Kennedy Nunes. Por falar em ex-deputado, quais são os projetos para 2026? A reeleição do governador Jorginho Melo e a eleição do Bolsonaro presidente. E o senhor? Não. Nada? Já fechei meu ciclo. Esse é o compromisso que eu tenho com o governador. E temos muita coisa para entregar do governo e eu estou muito feliz nessa função de fazer com que a vida dos catarinenses possa ser melhor. E na impossibilidade de Bolsonaro, qual seria a sua aposta para ser o candidato da direita? Eu entendo, eu sou pelo presidente Bolsonaro, não havendo a condição do presidente Bolsonaro, eu torço muito para que o presidente Bolsonaro unja o Tarcísio Freitas. É um bom nome, governador de São Paulo. Deputado ou secretário, isso é o cacuete, não tem como tirar. Se bem que deputado é título e se ficar chamando o restante da vida, não estamos errados. Projetos para a Assembleia Legislativa. Nós temos aí fatores importantes, por exemplo, para a carreira de soldado militar. O que muda no projeto que vai chegar à Assembleia? O governador Jorginho Melo tem mostrado que o apoio dele à segurança pública é restrito. Prova disso que ele fez uma série de questões relacionadas à segurança pública, como a paridade da aposentadoria dos deputados, dos policiais, porque antes o ex-governo fez o seguinte: se chegasse um militar e um policial civil numa ação e o militar e os dois morressem, o militar teria 100% na aposentadoria viúva, o civil 50%. Então ele fez a paridade. Nós também, o governador Jorginho Melo encaminhou para a Assembleia e foi aprovada pelos deputados a questão de alguns servidores da Polícia Militar que não optaram pelo grau acima e ele fez com que eles pudessem, porque eles entraram na Justiça e daí perderam na Justiça e ficaram com uma perda e daí o governador deu a possibilidade daqueles que queiram entrar com um pagamento retroativo ainda. O governador deu agora a questão dos uniformes, porque antes o cidadão ganhava no dia do aniversário a farda dele, né? E o governador deu agora, não é a farda, ele dá em dinheiro. E se o cara cuidar um pouquinho da farda, ele não precisa comprar outra e ele tem aquele dinheiro extra. A questão da comida também, antes dele chegar lá e comer no conveniado, agora ele recebe o dinheiro. Se ele quiser comer um lanche, ou se a esposa ou o cônjuge for tão bom e fazer uma marmitinha para ele, ele economiza. Então, tudo isso são formas que o governo está fazendo para mostrar. E a valorização. E o aumento, que chegou a 21,5% para as forças policiais. E a gente está falando aqui, quando a gente fala de Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e a Polícia do IGP, que nós temos aí essa força de segurança comandada pelo governo. Agora o governador ainda vai fazer mais. Ele ainda acha que tem na questão ali do soldado 1, 2, 3, ele quer eliminar ali, fazendo com que o policial possa entrar já um pouco mais remunerado, valorizado na carreira. Porque quando você vai ver, nós temos números pequenos e que muitas vezes demora para você subir do soldado 1 para o 3, para o 4. Terceira classe. Isso, a terceira classe lá. Então nós vamos encaminhar dessa forma também. E agora o governo também está estendendo para a Polícia Penal a questão do uniforme, que eles não tinham, então vai ser. E também nós vamos agora fazer a contratação histórica, porque até então as contratações históricas eram na Polícia Militar. Vamos fazer a contratação histórica agora para agente da Polícia Penal, porque nós vamos aumentar 8.000 vagas de presos. O presidente do Tribunal de Justiça falou que pela primeira vez, lá no Congresso entre os presidentes de tribunais, pela primeira vez vê um governador querendo resolver o problema dos presos. E resolver o problema dos presos é Santa Catarina ser a líder e exemplo para o qual o preso trabalha. Sabia que lá em Chapecó eles fazem edredons para exportação feita pelos presos? A camisa uma camisa marca Osh, ela é feita lá no presídio próximo de Curitibanos. Então, ou seja, são as pessoas que estão, em vez de coçando o saco, pensando, fazendo sacanagem pelo telefone, né, de golpe e tal, estão produzindo, ganhando dinheiro, diminuindo a pena
e ainda produzindo coisas boas que Santa Catarina faz. Então, todas essas são questões que o governador, ele tem isso como prioridade, ele sempre diz, eu não quero, basta ser somente a melhor polícia de Santa Catarina, ser o estado mais seguro do Brasil. Eu preciso demonstrar, e ele tem demonstrado isso. Setor de saúde e também de educação, tem novidades salariais? Nós agora fizemos, por determinação do governador, ele está fazendo setorizado, fizemos essa questão do aumento salarial da segurança pública. O próximo que está indo agora essa semana para a Assembleia Legislativa, já conversado com os sindicatos, com toda a categoria, é saúde. E o terceiro será a questão da educação. Lembrando que o governador Jorginho Melo foi o primeiro que teve coragem de descompactar a tabela da educação. Que era um pleito antigo. Antigo e que ninguém teve coragem, que o governador fez. Além disso, agora vai mandar, já estamos estudando para mandar para a Assembleia Legislativa o aumento. Quando a gente trata disso, segurança, saúde e educação, a gente está tratando de 90% do funcionalismo público estadual. E daí, agora, os outros nós vamos também fazendo para que todos possam ser beneficiados. Secretário, como é que é esse relacionamento do governo com o governo federal? A gente sabe que hoje tem uma diferença ideológica, isso é óbvio, mas tem um certo momento que isso tem que ser superado em função do resultado. E o resultado é para o cidadão, que muitas vezes não está nem ligado nessa questão direita, esquerda ou partido X. Mas é simples isso. O governador tem uma posição, ele só vai participar de inauguração quando for dinheiro do governo federal. Ele não foi no contorno ali de Florianópolis, porque isso ali foi um dinheiro da Artéries. Não teve dinheiro ali. Ali foi da Artéries. Agora, quando o presidente vier aqui inaugurar alguma coisa de investimento do governo federal, o governador vai. E outra coisa, quando o governador diz, governador ou presidente, me dá o dinheiro da manutenção da 282, que eu faço o que precisa ser feito, isso é verdade. Aí agora estavam falando durante 10, 15 anos sobre o túnel do Morro dos Cavalos. O governador foi lá e disse assim, olha, eu tenho uma coisa muito mais fácil que é fazer um contorno. E ele vai fazer. Nós demos 370 milhões de reais, que eu, como deputado, aprovei, porque eles iriam devolver as obras que foram feitas lá na 470, e o governo agora diz, não, eu já devolvi com obras. Não, mas pera lá, como devolveu com obras? Era dinheiro específico. Mas o governador já disse, se nós fizermos essa questão do contorno, porque nós temos que resolver o problema ali daquele trecho. Nós não podemos ficar gargalados ali com um barranco caindo ou um acidente como aconteceu. Exatamente. E o túnel, cara, era 500 milhões, agora está em 3 bilhões. Não vai acontecer. Tu imagina? Não, mas são dois. São 2 túneis ali que não tem. E a solução é essa. O governador determinou, já através da Secretaria de Infraestrutura, o governador determinou que seja feito o pré-projeto. Quando estiver feito o pré-projeto, nós vamos levar lá para o Ministério e para o Tribunal de Contas para dizer, está aqui, isso aqui vai custar X e vai ser em menos tempo, e isso daqui vai custar Y. A decisão vai ser do governo. Então não desiste nada. Agora, é verdade quando o governador diz que o Estado de Santa Catarina recebe bem menos do que deveria. E não é só desse governo, sempre foi a história. É histórico. Né? É histórico. Agora, desta vez é pior, porque nós estamos muitas vezes sendo prejudicados, como, por exemplo, passar a direção do porto para o concorrente de Santos só porque o PT perdeu a eleição em Itajaí e o presidente da República ficou putinho da cara. Isso não pode acontecer. Isso é ruim para nosso porto. Claro. Né? Tirar a autoridade do porto de Itajaí é um grande erro. E colocar na mão do concorrente, cara. É verdade. Então, essas coisas é brigar com o governo? Não, é dizer o que nós estamos sentindo. Nós estamos sobre a hora, deputado, secretário. Mas não vou conseguir me livrar. Rapidamente, avaliação dessa viagem internacional que o governador fez aos Estados Unidos? Cara, é aquele que ele falou, né? Enquanto uns choram, a gente vende lenço. Quando nessa briga da China e dos Estados Unidos de superação de valores, de importação e tal, cara, nós somos o que mais exportamos para os Estados Unidos. E somos o que mais vendemos para a China. É a nossa oportunidade.
E a gente só vai chegar a ser conhecido se o governador, o secretário da Fazenda, se todos que estão envolvidos vão lá e deem aquilo que o americano e todo investidor gosta de ter. O que é? Segurança jurídica. Quando um porto lá de Itapuá faz uma obra extraordinária, baixando 2 metros o calado, onde vai gerar milhões de reais por conta do descarrego dos navios que vão entrar lá. E eles colocam 350 milhões do dinheiro do bolso. E o governador ouve o presidente do conselho dizer: nós só estamos investindo isso porque acreditamos no seu governo. Eles investiram 350 milhões e vão descontar em taxa portuária durante 10 anos. Então, quando o empresário consegue ter a certeza que o governo é sério, transparente, sabe fazer as contas, aí vem o investimento. Então, nessa briga aí, nós temos que entender que entre a China e os Estados Unidos, o barco, o navio passa pelo Brasil. E nós temos em 200 milhas 5 portos, grandes portos. Então, é a oportunidade de nós ir lá e vender. O governador está fazendo um grande trabalho. E esse daí eu tenho saudade de um grande, hoje, que essa semana faz 10 anos que foi, Luiz Henrique da Silveira, foi o maior cacheiro viajante e eu tive a oportunidade de viajar várias vezes. Eu me lembro uma vez que a gente estava no Japão, eu e o Darcy, a gente era deputado de oposição. E o governador Luiz Henrique chegou lá e foi falar para os empresários japoneses e vendia Santa Catarina e tal. Aí eu dizia assim para o Darcy: ele está mentindo muito. Aí o Darcy falou assim: mas nós não vamos dizer nada, deixa o japonês ir lá. Ou seja, muito bom. É a forma de você vender o Estado, de mostrar esse Estado. Nós estamos sendo um Estado privilegiado e, como diz o governador Jorginho Melo, é por causa da nossa gente. Nós, catarinenses, temos esse espírito empreendedor. Então, eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios, até por conta dessa briga do Trump e da China. Lá. Secretário, acertei agora. Muito obrigado pela presença, uma boa noite para o senhor. Venha sempre que for necessário e quiser. E um grande fim de semana. Obrigado pela presença. Foi um prazer, a gente está fazendo muito, mas tem muito o que fazer ainda. É isso, gente. A gente encerra agora o Ponto e Contraponto. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até lá.